E é uma alegria muito grande receber hoje para conversar comigo aqui no espaço do Muda Mundo Tamo Junto, uma professora de São Paulo, a Priscila Ramaui. Priscila, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Cris. Falar sobre comunicação não violenta para mim é sempre um prazer e quanto mais pessoas acessarem esse conteúdo, quanto mais pessoas conhecerem a CNV, como a gente chama, melhor. Muito obrigada pelo convite. Eu te convidei exatamente para a gente falar desse tema que eu também acho fundamental e eu percebo o quanto ele poderia contribuir com os professores, com as escolas, né? Mas há um caminho muito grande ainda, né? Até mais do que essa informação, né? Essa prática, essa visão de mundo chegar nas pessoas. Mas, Pri, antes da gente falar de CNV, de comunicação não violenta, me conta um pouquinho da tua história, por que tu é professora, como é que isso surgiu na tua vida? Comecei a dar aula bem novinha, comecei aos 18 anos, por um amor à língua portuguesa, assim, à literatura, desde pequena. Então, desde pequena eu dava aula para as bonecas, né? Como todo mundo que pensa em ser professor. E aí, quando eu cheguei ao ensino médio, eu entrei naquela confusão, porque eu tinha uma veia de justiça muito latente, assim, e aí eu ficava em dúvida se eu queria prestar direito ou se eu iria para comunicação, enfim, e eu decidi prestar letras, fazer letras, e aí eu prestei vestibular, passei na USP, fiz letras português linguística, depois fui fazer mestrado, e aí eu já comecei a dar aula na faculdade, né? Foi muito rápido, tudo aconteceu muito rápido para mim, assim, então comecei a dar aula muito cedo. E depois de muito tempo, eu decidi que eu ia fazer direito, porque eu achava que isso ia contribuir bastante, e aquela questão do meu lado da justiça falava bastante alto, e aí eu fui fazer direito também, me formei. Mas, uma vez professora, sempre professora, e eu não consegui fazer a transição, porque a educação me puxou. Então, eu passei mais de 20 anos na sala de aula. Este ano eu assumi um cargo de gestão e de coordenadora, enfim. Então, o caminho foi bastante diferente, assim. Mas eu amo o que eu faço e a educação está presente em todos os momentos da minha vida. E como é que a comunicação não violenta entrou nessa trajetória, surgiu na tua vida, e como é que tu conseguiste juntar a educação com a comunicação não violenta? Foi por uma necessidade pessoal, na verdade, né? Durante a pandemia, eu tomei contato com a comunicação não violenta por meio de uma ONG, da qual eu faço parte hoje, Base Colaborativa, e eu fui atrás da comunicação não violenta porque eu estava dando aula online e eu tinha um grupo do qual eu era tutora, né? No colégio onde eu trabalho, os professores fazem um trabalho de tutoria, tem um professor que é a figura que estabelece uma conexão com eles, uma figura de confiança, e eu estava com um grupo com várias questões ali para serem resolvidas, e eu pensava em como que eu poderia ajudar. Como que eu ia fazer para estabelecer a conexão entre um grupo de meninos e meninas, a sala era separada, e aí um amigo meu fez uma postagem, e eu falei, caramba, deixa eu ver o que é isso, porque eu sempre tive também um feedback das pessoas de ser uma pessoa de fala muito assertiva, muito incisiva, e eu via muito que os meus alunos tinham medo de mim. Eles falavam, tenho medo de você é uma professora rígida e eu tenho medo de você, e aquilo me incomodava, assim, horrores. E aí eu falei, deixa eu ver o que é isso, né? De repente me ajuda em todos os lados. E aí eu fui fazer um curso introdutório de comunicação não violenta. E eu tinha lido o livro do Marshall já, Rosenberg, e achei super legal, mas ficou lá. Eu li o livro e passou. Quando eu comecei a fazer esse curso de introdução, era um curso de introdução que resgatava, né, os conceitos básicos da comunicação não violenta, mas inseria a gente nas dinâmicas. Imagina, eu aqui presa em casa na pandemia,
querendo colocar tudo que eu tinha dentro de mim para fora, e aí eu caio no grupo mais legal do mundo, que me ensina a sentir, a falar sobre os sentimentos, a me comunicar de uma outra maneira, né? Então a gente fala que a comunicação não violenta é uma outra língua, né? Porque a gente aprende a se comunicar de formas diferentes. E aí, a partir daí, eu me apaixonei pela comunicação não violenta. Ela transformou minha vida e transforma minha vida até hoje, mas mais do que isso, transformou o meu olhar para o meu aluno e a maneira como eu me conecto com ele. E aí, eu comecei a usar com esse grupo, né, na pandemia ainda, e foi muito importante. Era difícil estabelecer conexão, né, online, assim, Sim. e foi um trabalho que, para mim, foi muito importante. Quando nós voltamos para o presencial, ainda num sistema, né, que não ia todo mundo, semana sim, semana não, eu me deparei com uma situação, assim, mais difícil ainda, porque eles ficaram 2 anos praticamente sem contato, e aí eu cheguei e encontrei uma turma que não sabia mais se relacionar, com milhares de questões emocionais. E aí um grande desafio para o professor, além de todas as lacunas de aprendizado, também as emocionais. E aí eu tive certeza de que era para eu ter estudado, me preparado e ido atrás de todo o conteúdo da comunicação não violenta, porque hoje eu consigo transformar os meus alunos dentro da sala de aula e a maneira como eles lidam comigo e como eles lidam com os amigos, assim. Então, foi muito importante essa minha percepção. E eu acho que essa minha percepção só mudou porque a comunicação não violenta me inseriu no mundo de compaixão, no mundo de empatia, no mundo da escuta, assim. Para mim, a parte mais importante da CNV é o seu ouvir, né? A escuta que a gente chama de escuta empática. Eu ouvi para te sentir, para saber o que você está sentindo, quais são as suas necessidades, né? E não para te responder, porque quando eu ouço para te responder, eu não estou prestando atenção ao que você fala, eu estou prestando só atenção na necessidade que eu tenho de falar alguma coisa para você. Que são exercícios diários, assim, de escuta empática, né? De como que eu recebo aquilo que as pessoas falam para mim, o que que eu faço com aquilo, o que que eu faço com o que eu sinto. E mais do que isso, foi um processo de autoconhecimento, assim, muito importante. Como é que eu lido comigo? Como é que eu sinto? Como é que eu me comunico? Como é que eu peço as coisas para as pessoas, ou se eu não peço? Se eu quero entrar em conflito, ou se eu quero entrar em confronto. A CNV me preparou para o conflito, que é extremamente saudável, que não deve ser evitado, dentro da sala de aula, principalmente. Porque você tem um grupo de alunos que, muitas vezes, não vai concordar com você. E você precisa ensinar que conflito e confronto são coisas completamente diferentes. Eu sempre digo para eles, o conflito é saudável, né? Eu falo, o conflito, ele é importante porque ele traz para a gente a escuta e o respeito. E o confronto, não. O confronto não tem escuta. O confronto tem só fala, né? As pessoas só querem falar, elas não querem ouvir. E tem violência, né? Porque você entra numa disputa, no embate de quem é mais forte, de quem está certo. E a CNV traz ferramentas para que a gente entre em conflito, né? Para que eu ouça o que você tem para falar para mim, eu posso não concordar, mas eu respeito. Então, você consegue trabalhar dentro da sala de aula muitas questões importantes ali de convivência com eles, né? Então, E muda a sua percepção do próprio conflito, né? Como tu disseste, o conflito é vida, ele é um fantástico que apareça, porque te sinaliza ali, ó, tem alguma coisa que eu tenho que prestar atenção, tem alguma coisa que precisa ser cuidada aqui. Eu queria, Priscila, tu falaste lá no início que a CNV mudou a tua percepção, o teu jeito de olhar o teu aluno. Como é que tu vê o teu aluno agora? O que ficou diferente nisso? vou trazer um caso prático, tá? Que Hum, aconteceu essa semana. tá. Um aluno que chegou para mim já, então eu assumi a coordenação faz pouco tempo e caso de indisciplina, enfim, né? O aluno
foi suspenso, acabou sendo suspenso, ele veio para mim depois de um conflito com o professor, de ter entrado em confronto com o professor em sala de aula, e aí ele já, né, o auxiliar trouxe o aluno para minha sala, e ele já chegou, ele sentou na minha frente, e aí ele começou a falar, e ele começou a, né, em primeiro momento, a minha reação, já sabendo o que tinha acontecido, e a maneira como ele falava comigo, né, foi a questão da autoridade. E dizer, olha, não, senhor, não é assim que você fala comigo. Eu demorei, acho que uns 2 minutos para ele acalmar e para ele entender que ele estava na frente da coordenadora e que ele não poderia falar assim, né? Não gritei, não fiz nada. Eu só disse para ele, escuta, existem regras de convivência aqui importantes. Eu acho que tem, né? Um gatinho tentando... Tem um gatinho tentando participar. Ela tá fazendo um monte de Deixa barulho. ele participar, Pri. Fala assim, oi, gente. Eu tô ouvindo barulhinho, acho que tem um gatinho aí. Ela tá aqui atrás do computador, mexendo nas coisas. E aí, essa questão de, olha, aqui não dá para você falar dessa maneira, né? Ou conversar, ou se dirigir a mim dessa maneira, porque você não pode se dirigir assim a ninguém, né? De forma desrespeitosa. E aí ele acalmou, na hora que ele acalmou, que aí ele percebeu que ele precisava me ouvir. Eu fiz assim, agora você vai me ouvir, você não vai falar, você só vai me ouvir, porque você vai ter um momento em que você vai falar. E aí ele, daquele jeito, ele foi acalmando, eu fui conversando com ele, e eu disse para ele, você pode me contar o que aconteceu? Não, porque esse professor, eu fiz assim, não. Eu só quero que você me conte os fatos. O que aconteceu? Eu vou te ouvir. Eu só quero saber o que aconteceu. E aí ele trouxe um monte de coisa, né? Na hora que você ouve isso, você tem... A CNV te prepara para separar fato de julgamento, né? Aquilo que aconteceu e todo mundo é perceptível e aquilo que ele interpretou. Uhum. E aí, quando ele trouxe todas as coisas, eu ouvi e aí eu devolvi para ele. Eu disse, então, aconteceu isso, isso, isso e isso. Foi isso mesmo? Ele, não, eu fiz assim, não, só o fato. O fato foi, aconteceu tal, o professor fez isso, você fez isso, tá. Bom, beleza. E aí ele, mas o professor, você vai perguntar para ele? Eu fiz assim, olha, eu ouvi todo mundo, né? Depois que eu ouvi o professor, a gente volta a conversar. Não, mas ele vai contar uma versão que vai favorecê-lo e tal. Aí eu fiz assim, então quer dizer que a versão que você está me contando está te favorecendo? Não, o que eu estou te contando é a verdade. E do ponto de vista dele era. Só que chegou um momento que eu fiz assim para ele, eu falei, fala um negócio para mim, o que você está sentindo? Ele, do que você está falando? Eu falei, o que você está sentindo agora? Fala para mim o que você está sentindo. Ele falou, não sei. Eu falei, então, respira e só sente. E me fala o que você está sentindo. E nisso eu já fui, né, diminuindo o tom da minha voz. E aí ele deitou na cadeira assim, ele falou assim, raiva. Desse jeito, assim, raiva. Eu fiz assim, raiva. Falei, sabe que raiva? A raiva é uma sirenezinha. Toda vez que essa sirenezinha toca, é porque a gente tem que prestar atenção em alguma coisa. Ele falou, o que você está falando? Eu fiz assim, vamos prestar atenção, por que a raiva tá aí? Aí ele falou assim, não sei. Eu falei assim, do que você precisa? Aí eu falei para ele, deixa eu te contar uma coisa, toda vez que a gente reage de forma violenta, seja de forma agressiva, verbalmente ou fisicamente, a gente está fazendo isso porque alguma coisa que a gente precisa não está sendo dada, e é uma forma que o nosso corpo tem de colocar para fora que eu preciso e você não me dá. Então, toda a reação, né, todo ato de violência é uma reação trágica, né, a uma necessidade que não está sendo atendida. E aí ele fez assim, eu não sei, eu não queria ficar lá. E aí ele começou a contar o que os meninos tinham feito antes, né? E aí ele falou assim, aí de repente ele entrou, ele nem quis saber nada, ele começou a falar que eu estava errado, e eu não conseguia falar, e eu gritava. E aí eu fiz assim, entendi, você está me dizendo que você precisava falar, você precisava contar por que você tinha feito aquilo, e você não teve oportunidade. Ele falou,
E eu fiz assim, então antes disso aconteceram outras coisas que te deixaram irritado. E ele faz assim, Eu fiz assim, entendi. Depois que você fez isso, né, que você chutou o colega, que você gritou com o professor, ficou melhor? Não! Eu fiz assim, então tá. Você tá com raiva ainda? Aí ele, um pouco. Aí eu fiz assim, você quer gritar? Aí ele parou para mim. Eu fiz assim, o que você quer fazer para colocar essa raiva para fora? Porque a gente tem que esvaziar isso aí. Aí ele fazia assim, não vou gritar aqui na sua frente. Eu fiz assim, autorizado, se você quiser gritar aqui na minha frente, se você quiser. Ele falou, não precisa. Eu falei, então o que eu posso fazer para te ajudar? Aí ele falou, não sei. Eu fiz assim para ele, então tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que tudo isso que você tá sentindo aí é legítimo. Aceita, tá tudo bem você sentir isso, tá tudo bem. Eu falei, só que a gente não consegue controlar o que a gente sente, mas a gente consegue controlar aquilo que a gente faz com o que a gente sente. E o que você fez, da maneira como você fez, não foi legal. Você chutou um colega, você desrespeitou seu professor, você gritou com ele. Ele falou, mas eu não estava nem pensando. Eu falei, eu acredito nisso, porque eu acredito. Eu fiz assim, mas não foi legal, né? Então, o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer para te ajudar? Eu falei, o que tem aí dentro que você não quer, que você não, não consegue botar para fora? Aí o olho dele encheu de lágrima nessa hora. Na hora que o olho dele encheu de lágrima, eu falei assim, não é esse o caminho. O caminho é outro, né? E eu falei, vamos fazer um trato? E ele já estava mais calmo, eu fiz assim, você vai para casa, você vai, na hora que você estiver calmo, você vai respirar, você vai pensar o que você precisa aí dentro e que você não está dando. E quando você voltar para cá, você vai ter um tempo na sua casa, ele foi suspenso, né? Enfim, várias coisas que ele já tinha feito. Eu fiz assim, esse tempo que você vai ficar em casa, pensa nessas coisas que eu te falei agora e vai listando para mim tudo que você precisa, tudo que você acha que vai fazer com que você fique melhor. Bom, enfim, ele saiu, eu fiquei com o coração assim, eu falei, não é possível que eu vou perder esse menino, né? Porque, assim, sabe aquele caso? Sempre tem um caso, né? O fulano, todo mundo fala, nossa, o fulano. É esse. Esse era o fulano, que entrou na minha sala desse jeito. Foi o primeiro contato que eu tive com o fulano, que eu já conhecia porque os professores falavam muito dele. E ele foi suspenso pelo somatório de ocorrências preenchidas pelos professores, né? Só para você ter uma noção. E aí a mãe veio conversar comigo, enfim, super nervosa, a conversa durou 3 horas, e aí ela falou, ele virou para mim e falou, eu não sei o que você falou para ele, mas ele virou para mim e falou assim, mãe, ela me viu, ela me ouviu, e eu acho que ela me deu um voto de confiança. Esse menino que era, né? Aí eu falei, jura que ele falou isso para você? Ela falou assim, eu não sei o que você falou para ele, mas eu sei que alguma coisa ali aconteceu. Então, Cris, o que eu digo é que o olhar, a nossa percepção de educador, é muito mais fácil a gente punir, é muito mais fácil a gente tirar, é muito mais fácil a gente se livrar do problema. Mas não é assim que a gente transforma, não é assim que a gente resgata. É isso, né? Toda vez que um aluno reage de uma forma violenta, alguma necessidade dele não está sendo atendida ali e a gente precisa, né, escutar. Então, a CNV traz, né, essa questão de a gente observar só os fatos, sem julgamento. O que aconteceu? Só o fato, né? Depois que a gente identifica os fatos, né, e tira os julgamentos, a gente precisa prestar atenção às necessidades. Ou seja, quais necessidades não estão sendo atendidas aí para que essa pessoa reaja de forma violenta, para que esse aluno reaja de forma violenta, né? E como que ele precisa, e o que eu preciso fazer para que ele peça ajuda, para que ele traduza aquilo que ele está sentindo. As crianças, não só as crianças, né? Ninguém sabe, muitas vezes, traduzir os sentimentos, né? Aquilo que a gente sente, usar as palavras certas, a gente não sabe, né? Não tem nem vocabulário, muitas vezes, né, Priscila? Muitas vezes essas crianças foram criadas por pais de gerações do cala a boca,
engole o choro, né? Menino não chora. Chora, né? Para de fazer mimimi, tá fazendo drama. E isso vai fazendo com que as crianças cada vez mais se fechem, né? Cada vez mais fiquem com dificuldade de dizer o que elas sentem, aquilo que elas precisam, né? E aí é isso, né? Nosso compromisso de respirar, somos os adultos da relação, aquilo é uma criança ou é um adolescente. Eu lidei a minha vida praticamente inteira com adolescentes, né? Então, assim, além das questões hormonais, é uma geração completamente diferente da nossa, e não adianta a gente achar que o que eles estão vivendo agora, as relações deles são as mesmas, né? Os vínculos que eles estabelecem entre eles são outros, a maneira como ele percebe o outro é outro também, então, é outra maneira. Então, é todo um rearranjo na cabeça do professor, que tem ali, né, uma sala repleta de alunos, muitas vezes todos fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu tenho completa consciência de que somos heróis, né? E aí você fala assim, como é que eu vou prestar atenção à necessidade do menino se tem um pendurado no outro, o outro batendo, jogando coisa no outro? Pelo amor de Deus, precisa estar doida. Não precisa ser nesse momento que tá o pandemônio acontecendo, mas esse nosso olhar de chamar o menino no pátio para uma conversa. Os meninos que dão muito problema, né? Os meninos e as meninas que dão muito problema, quando você chega para conversar, só para perguntar, você tá bem? Como é que você tá? Né? Me conta um pouco como é que você tá. Só isso já transforma, já estabelece, já faz, sabe, um vínculo, um vínculo. Esse menino diz para a mãe, por quê? Porque eu simplesmente parei e falei assim, como é que eu posso te ajudar? Né? Conta para mim do que você precisa. É isso, né? E muda toda a relação. Então, e hoje eu conversei com os professores a respeito disso e eu falei assim, qual que é o nosso papel dentro da sala de aula, né? Não é só transmitir conhecimento, você tem um papel de educador, né? E eu acho que essa formação, né, em relação à comunicação violenta, não violenta, ela precisa entrar no meio escolar por várias vias. Eu acho que quanto mais pessoas falarem sobre isso, quanto mais pessoas entrarem nessa prática, a gente só tem a ganhar, né? Então, E eu acho bacana a gente falar também, né, Priscila, para os professores que estão nos assistindo, nos ouvindo, que tem que começar e que a gente não se forma em comunicação não violenta, né? Não tem ninguém no mundo, né, que de vez em quando não dá uma escorregada e não se ouve, não olha para dentro, não sabe o que está sentindo, fala de maneira atravessada e tá tudo bem, né? É um processo. Porque eu acho que muitas vezes os professores dizem, não, mas isso eu vou estudar e como é que eu vou fazer? E eu tenho que estudar muito para saber. Não, acho que dá para começar, tu concordas com isso? Às vezes com pequenos passos, né? Pequenas dinâmicas, por exemplo, discuta, né? Começar a aula, primeiro uma rodadinha, como é que vocês estão? Como é que vocês chegam? Né? O que está aí pulsando em cada um de vocês? Já faz diferença. essa prática do como é que vocês chegam é uma prática tão importante porque acalma, faz as pessoas pararem um pouco para pensar em como elas estão agora, faz com que elas olhem para elas, né? Como é que você chega? Eu tô cansado, ai, tô com preguiça, né? E, e tem essa noção de como o outro tá também, às vezes o outro não tá bem. Ah, hoje eu não tô bem, eu tô triste, e aí já direciona o olhar. Eu acho que um passo legal é esse mesmo, é a escuta, né? E aí, a checagem, o exercício da checagem, né? Você fala e eu te parafraseio, né? Eu falo com as minhas palavras aquilo que eu entendi do que você falou para mim. É um exercício ótimo, porque para eu fazer isso, eu tenho que prestar atenção a tudo que você me diz, né? Então, esse é um exercício muito bacana de eles fazerem. E eu faço isso na aula, quando eu estou dando aula, eu falo assim, checa para mim o que eu acabei de falar, só para eu ver se você entendeu o conteúdo. Então, eles ficaram assim, tão, né, espertos, que eu falava assim, momento da checagem.
Aí, não, eu faço. Ah, se você faz é porque você está super esperto, né? E eu falava, momento da checagem. Repete para mim o que eu falei. Você falou isso, isso e isso. Ali, por exemplo, eu pegava um entendimento que não estava certo. Eu falei, não, eu não falei isso, eu falei isso. Ah, tá. Então, eu fui ensinando no dia a dia essa questão de repete o que eu falei, né? Eu estou prestando atenção. Ou eu pegava quem estava conversando. Repete o que eu falei. Ai, professora, eu perdi a última parte. Eu falava assim, por que você perdeu? Ai, porque eu estava conversando. Eu falei, tudo bem, eu vou repetir. Fique esperto porque eu vou repetir. Eu repetia. Eu olhava, agora eu consigo. Eu falei, tá vendo? Se a gente está com a escuta atenta, a gente consegue fazer a checagem. Então, são pequenas... a gente não precisa fazer uma revolução. Então, fazer interferência no momento certo, né? Então, em vez de você chamar atenção e falar assim, olha aqui, você está gritando, você é um educado, né? É dizer, presta atenção, olha o que você causou. Se você falasse de uma outra maneira, qual seria a reação das pessoas? Vão tentar? Que maneira? Alguém consegue falar o que ele falou de uma outra maneira para a gente ver como que seriam as reações, né? Então, na hora que acontece, não para chamar atenção ou dar uma bronca, para que ele reflita em relação àquela atitude que ele teve, né? Você poderia escolher melhor as palavras, né? Então, em vez de você xingar, você poderia ter falado de que maneira? Poderia ter sido desse jeito, né? Poderia ter sido desse. E aí eles começam a aprender com você. Então, às vezes eles falam, ai, eu falo, tá tudo bem. Só o ai, você já fala, ó, já criou consciência de que... Então, é assim, ó, é todo dia, né? Você fala assim, ah, não tem ninguém no mundo. A gente que estuda, a gente escorrega o tempo todo, nós somos seres humanos, né? Adultos. Imagina as crianças. Principalmente naqueles momentos, né, do conflito em que a gente está emocionalmente envolvido, né? Aí para e respira um pouco antes de responder. Você pensa, né, em respirar, porque hoje eu paro e falo, posso te responder depois? Antes eu já respondia. Hoje eu faço, posso te responder depois? Não, mas tem gente que quer brigar, né? Não, mas eu fiz assim, mas agora eu não quero responder, porque eu preciso me acalmar, eu preciso refletir a respeito do que você me falou, e aí passa, né? Aí você tá mais calmo, aí você volta, e aí você diz para a pessoa como você se sentiu, ó, fiquei triste com o que você me disse, né? E a pessoa precisa entender o que você sentiu em relação ao que ela falou para você, mas não na hora, né? Mas isso é um treino. Às vezes você tá com tanta coisa em cima de você, né? Como eu falei, uma classe com um monte de criança gritando. Sim. Como é que você vai? É. Calma, eu vou respirar. Não. Ah, meu Deus do céu, senta fulano, traz Beltrano. Ninguém tem noção, né? Você pergunta para qualquer pessoa, ah, nossa, tive um trabalho, mas você atende uma pessoa por vez, né? Nós trocamos a cada 45 minutos de exércitos diferentes, assim, para cada sala é um exército. A cada 45 minutos você está mudando de turma, né? E sei lá, dependendo da escola onde eu dou aula, é uma escola de período integral, então você imagina, né? Começa às 8 da manhã, termina às 4h20 da tarde, sem parar. Então, o professor ele tem que ter um preparo, assim, emocional, físico, sobre-humano, né? E especialmente agora, né, no retorno, como tu disseste, né, no retorno da pandemia, que as crianças vieram com muita ansiedade, né, com muitas questões, muitos professores me sinalizam assim que as crianças não foram cuidadas, não foram escutadas, muito menos, né? E como tu disseste, meio que desaprenderam também a socialização. Então, isso exige ainda mais, né, do professor, que sempre foi muito exigido, né, Priscila? Né? Sempre se reinventou, até diziam assim, na pandemia o professor se reinventou. Não, o professor se reinventa todos os dias, ou como tu disseste, de 45 minutos. A situação, né? O que a gente via? As crianças em casa tendo aula online, os pais trabalhando. Eu via pela minha irmã, com duas crianças pequenas, assim, todo mundo trabalhando, computador ligado, e aí tendo que trabalhar aqui, tendo que administrar ali.
como é que você vai prestar atenção? A criança está gritando, pulando aqui e jogando as coisas e batendo no irmão, porque ela quer atenção, né? E aí você tá por aqui, todo mundo preso na mesma casa, você vai dar um berro nela, ou vai fazer alguma coisa, e aquilo já, né? Depois que elas voltaram, é isso, crise de ansiedade, e aquilo que a gente sempre vê, né? Às vezes o professor, ele é a única figura de referência que essa criança tem. Porque ele é, por incrível que pareça, aquela pessoa que vai olhar para essa criança e vai enxergá-la, né? E vai perguntar se ela está bem, e vai acolher, né? Vem cá. Nem que não seja para falar nada, seja só para dar um abraço, seja só para segurar na mão, né? Então, nós temos um poder muito grande de transformação. Com O que nós certeza. falamos, o que nós fazemos. Então, não dá para a gente achar que a gente vai entrar numa sala de aula e que ninguém ali vai se transformar. Sempre tem um que ouve o que você fala, sempre tem um que leva para casa aquilo que você ensina, né? Quantas e quantas vezes eu não ouvi da boca dos pais, nossa, ele trouxe essa frase, agora eu sei de onde veio, né? Ah, você falou uma coisa para o meu filho que é uma coisa que eu sempre falo em casa, mas se você falou, Sim. é porque você falou. Então, nós somos uma força muito grande, uma referência muito importante para eles. Por isso que nós temos a responsabilidade de zelar pelo que nós falamos, pelo que nós fazemos. Nós somos um exemplo, né? Então, se eu digo para o meu aluno que sim, é possível não entrar em confronto, que sim, é possível você olhar para o outro e enxergar o outro e se conectar com ele, né? Só existe aprendizado com conexão. Se eu não me conecto com o meu aluno, ele não aprende. Ele não vai aprender, né? Então, são pequenas ações, não são grandes ações. Eu não estou dizendo aqui que a CNV ela vai vir como a salvação. Não, ela vai vir como uma ferramenta para facilitar essa conexão, para tornar o ambiente da sala de aula mais humano, né? Mais saudável. E é isso que eu falo para os meninos, eu falo sempre, vocês passam a maior parte do tempo aqui dentro. Isso aqui precisa ser saudável, eu preciso olhar para o lado e confiar na pessoa que está do meu lado. Eu preciso saber que eu posso contar com ela e que ela pode contar comigo, né? E os casos de bullying e tudo mais que apareceram, né? A gente estava conversando bullying, suicídios. A gente não pode fechar o olho para isso. As coisas estão acontecendo. Essa é uma forma de eles colocarem para fora que as necessidades não estão sendo atendidas. Ninguém toma nenhuma atitude drástica, né? Violenta por nada, porque ela quis ser violenta. Não, a violência ela é resultado, né? De algo que está acontecendo e a pessoa já não tem mais como, ela não Outro sabe como recurso. fazer. Ela não tem outro recurso. Então, esse nosso olhar é essencial. E agora, mais do que nunca, assim, eu falo, sempre somos nós, sempre somos. E agora, mais do que nunca, somos mesmo. As famílias precisam de nós, assim, os nossos alunos também. E eu sei que nós somos capazes, porque, como você mesma disse, eu falo que ser professor é sacerdócio mesmo. A gente não sabe nem explicar de onde vem. Quando as pessoas falam assim, nossa, você fala e seu olho brilha. Eu falo, nossa, se não brilhasse, é que você não sabe o que eu sinto aqui quando eu olho para um aluno meu e eu vejo que ele era de um jeito e ele virou outro. Né? É fácil? Não. Chego em casa frustrada muitas vezes? Chego. Eu acho que eu sou uma péssima professora muitas vezes? Penso. Né? Porque a gente não vai mudar todo mundo, mas se uma sementinha ali for plantada ali num grupinho, Já essa vale a sementinha pena. vai florescer, com Com certeza. certeza. Priscila, para a gente encerrar, uma pergunta que eu faço para todos os professores com os quais eu converso é a seguinte: Priscila, para ti, o que muda o mundo? Para mim, o que muda o mundo é a conexão, é é a alteridade, né? É você olhar para o outro
identificar que o outro é diferente de você e coexistir em paz. E é isso, é conectar. É isso que muda o mundo. Conectar de verdade, conectar com o coração. Não com a razão, com o coração. Quando o coração se conecta com o coração, a receita é infalível. Dá certo. E eu tenho certeza que dá. Eu também. Priscila, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite, por essa conversa, vontade de ficar falando mais e mais e mais contigo. Então, eu espero que tenhamos outras oportunidades. Obrigada mesmo. Eu te agradeço. Estou à disposição sempre que você precisar de mim. Esse projeto super bacana para falar com os professores. Nós precisamos falar, nós precisamos trocar o tempo todo, porque é isso que nos alimenta o tempo todo também. Obrigada. Obrigada.